Olá, bem-vindos ao nosso 7º episódio do Veroncast. Eu sou a Natália Zavatiero, sou médica em reprodução assistida do Instituto Veron aqui em Brasília. E há 46 anos atrás, nascia Louise Brown, na Inglaterra, que é o primeiro bebê de proveta do mundo. E é por isso que em julho nós comemoramos o Dia do Embriologista. Hoje, então, vamos falar o que acontece nos bastidores, o que acontece no laboratório, o que está por trás de uma FIV. E para isso, vou convidar 2 grandes embriologistas do nosso grupo, do FERT Group, né? O Fernando Guimarães, que é embriologista sênior e coordenador do laboratório de FIV do Instituto Veron, e Caio Werneck, que é embriologista sênior e coordenador do laboratório do Vida Centro de Fertilidade no Rio de Janeiro. Né? Então você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e pode compartilhar o nosso vídeo. Vamos começar então nos apresentando, Fernando? Você pode falar um pouquinho de você? Com certeza, né? Então, meu nome é Fernando Guimarães, como você falou, sou embriologista sênior do Veron, que agora nós fazemos parte do FERT Group, né? Assim como o Caio também faz parte do FERT Group. E sou biólogo de formação, né? Me formei em 1995 pela UFRJ, fiz então graduação em biologia e em um determinado momento da minha vida eu não trabalhava com reprodução, eu trabalhava com análise clínica. Então eu achava que eu ia seguir essa praia de fazer hemograma, né? Fazer toda a parte de bioquímica do sangue, já trabalhava no laboratório há um tempo, né? Depois eu fui professor também do ensino técnico no Rio de Janeiro. E aí, em um determinado momento, apareceu a reprodução, né? Então, me pareceu algo diferente, né? Que me instigou. Aí eu saí da parte de análise clínica e segui o caminho da reprodução. Isso daí já faz mais ou menos uns 20 anos já, né? Depois a gente consegui fazer um mestrado na área de reprodução e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente faz, né? Essa caixa preta aí do laboratório. Nos bastidores. E a gente vai ter que fazer um outro Veroncast depois para você contar como começou sua vida como cantor, mas isso para outro dia. Caio, você pode se apresentar para nós, falar um pouquinho de você? Claro que eu posso. Claro. Bem, primeiro é um prazer o convite. É sempre muito bom estar aqui entre amigos, né? Assim, antes de me apresentar, na verdade, eu e o Nando, a gente já trabalhou juntos por um bom tempo. Foram tempos muito bons e muito divertidos. A gente se deu muito bem dentro do laboratório. Os caminhos se separaram depois, né? Mas me apresentando e falando um pouquinho de mim. Como você começou, Natália? Eu sou embriologista e supervisor do laboratório da Clínica Vida, participante também, integrante do FERT Group. E vamos lá, eu comecei em 2006, eu entrei na Faculdade de Biomedicina da Universidade Federal Fluminense, me formei em 2010, mas a reprodução sempre esteve comigo. Em 2008, na verdade, no meio da faculdade, eu comecei a estagiar dentro da Clínica Vida, quando nem se chamava Clínica Vida, na verdade, né? A gente só chamava de Centro de Fertilidade. Então, estou lá desde o princípio, já tenho o quê? 16 anos, se eu não me engano. E essa história, ela foi seguindo, minha história toda foi seguindo dentro da reprodução e ela se confunde um pouco com a história do Vida, né? É difícil falar da minha história sem falar da do Vida, ou da do Vida sem falar um pouquinho do Caio também. Mas é muito gratificante e ao longo do tempo, assim, só fui me especializando, fazendo cursos, depois de um tempo fiz o mestrado também na área na UFRJ e segui a carreira, mas minha carreira ela foi aquela carreirinha dentro da reprodução e muito escadinha, né? Comecei como estagiário, andrologista, embriologista pleno, embriologista júnior, embriologista pleno, embriologista sênior e até hoje coordenador do laboratório. Então, foi muito prazerosa essa caminhada dentro da Clínica Vida. Hoje em dia, dentro do FERT Group, espero que a caminhada continue sendo boa como está sendo e a gente continue escrevendo novos caminhos e, enfim, crescendo tanto em trabalho quanto em boas amizades que a gente fez ao longo do caminho, né? Com certeza. Bom, vou fazer então algumas perguntinhas. Vamos começar com você, Fernando? Tá bom. Você pode nos explicar um pouquinho sobre o papel do embriologista no processo da reprodução assistida? O que o embriologista faz naquela caixa preta, né, que você falou? É verdade. Na verdade, assim, o embriologista não é só fazer a fertilização, né? Tem toda uma gama de tarefas aí
que é muito importante, né, para a gente poder cuidar da nossa casinha, né? Então, o embriologista primeiro tem que ter uma formação na área de saúde e, a partir disso, ele tem que, além de performar, ele na parte técnica, ele precisa fazer alguns cursos para que isso ocorra e flua de uma maneira mais natural, né? Então, hoje a gente tem algumas instituições em que auxiliam nesse passo mais teórico-prático do embriologista, né? E ele, para ele estar dentro de um laboratório, ele tem que ser uma pessoa com dinamismo assim gigante, uma proatividade também muito importante, né? E ser um cara focado. Tem que ser uma pessoa focada naquilo que ele faz. Então, o embriologista, o que o embriologista vai fazer dentro do laboratório? Ele vai fazer os controles do laboratório. Que controles que são esses que ele vai fazer? Controle da temperatura do ambiente, controle da temperatura da mesa de trabalho, controle da temperatura dos micromanipuladores, controle do pH do meio de cultivo que ele está utilizando, né? Monitoramento das incubadoras, quer dizer, são coisas que fazem parte do dia a dia do embriologista, né? Um ambiente super controlado. Um ambiente tudo super, controlado. super controlado. Além disso, ele vai fazer as técnicas específicas, que a gente pode citar algumas técnicas, a técnica de ICSI, a técnica de fertilização in vitro convencional, biópsia embrionária, congelamento de gametas e embriões, né? Toda a parte de andrologia. Aliás, quando o embriologista entra no laboratório, né, Caio? Embriologista não entra como embriologista. O cara tá entrando no laboratório, ele começa pela parte de andrologia, né? E aí ele vai... E demora. Então ele vai ganhando o terreno dele aos poucos, né? Vai fazer a análise seminal diagnóstica, vai aprender a fazer um preparo seminal, né? E aí tem vários tipos de preparo seminal, vai fazer congelamento de sêmen. Então, performa-se aí diversas situações técnicas que ele precisa conhecer com afinco, né? Qual que é o último procedimento assim que o embriologista fica apto a fazer na caminhada? Eu acredito que seja biópsia. Imaginei. Biópsia, porque ICSI provavelmente vai aprender, né? Não são coisas rápidas, de um aprendizado rápido, vai pegar ali 5, 10 óvulos e vai injetar. Então ele tem que passar por uma jornada aí de treinamento, né? Saber que se é aquele... A gente não tem esse material de uma maneira fácil, né? Existem cursos que auxiliam nesse processo, né? Que não utilizam os óvulos, não vão utilizar os óvulos humanos, mas você vai utilizar, por exemplo, ovário de vaca, vai retirar os óvulos de lá e pode fazer a ICSI, né? Se tiver, mas é difícil encontrar. Então, as pessoas, às vezes, que estão lá na fila para entrar, elas pensam, nossa, mas é muito difícil entrar no laboratório. Mas é por causa disso, né? Você vai ter que ter um treinamento, basicamente, no próprio laboratório que você está começando o seu estágio, por exemplo. Então, você vai começar para o estágio, depois você vai ser monitorado, vai passar para a parte de andrologia, que é mais fácil da gente ter um contato com essas amostras biológicas, né? Aí depois é que a gente vai migrar esse embriologista para a área mais técnica da parte de embriologia mesmo, né? Tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. A célula é muito sensível, né? E, Caio, conta um pouquinho pra gente como que impacta o trabalho de vocês no tratamento, né? Porque a gente sabe que o embriologista tem um papel fundamental, né? Isso que o Fernando está colocando aqui agora, né? Então, qual que é esse impacto? Conta um pouquinho para nós. É até difícil falar onde não impacta, na verdade, né? Eu acho que assim, o impacto seria em tudo, do início ao fim do processo todo. Quer dizer, a gente vê que o trabalho do laboratório começa quando acaba o trabalho do médico, né? Assim, o médico acabou de fazer a função, finalizou o trabalho, começou o laboratório, e aí a gente tem aquele material e vai trabalhar com ele. O impacto ele começa desde o início. Assim, o Nando falou, né, que a gente faz as medições todas de temperatura, enfim, gases, pH, tudo, tem que estar muito certo. E o impacto começa daí, dos pequenos detalhes, do básico mesmo. Não adianta a gente sentar e por mais, é a embriologia mais cedo, tem que saber fazer uma ótima biópsia. Se a temperatura onde aquela placa foi preparada não estava geladinho, o meio pode ter volatilizado, você que sabe fazer um ótimo procedimento,
perdeu aquele material. Então, nosso impacto ele começa em tudo, nos mínimos detalhes, no cuidado de preparar uma placa para que não contamine, se uma placa contaminar, acabou aquele material. Então, a temperatura é um cuidado muito grande que a gente tem, e o cuidado ele começa no básico mesmo. Você fala que antes da gente aprender a correr, a gente tem que aprender a andar, senão a gente vai tentar correr, vai tropeçar e vai cair. Não tem jeito. A gente começa no básico mesmo. E, claro, depois em todo o impacto que aí vem a necessidade da habilidade, da técnica, da habilidade manual que o embriologista tem que ter, da velocidade e muito da bagagem e do conhecimento. Talvez seja até por isso que a formação de embriologista é tão longa. Porque, assim, se você sentar e treinar ICSI durante 1, 2, 3, 10, 15 dias, você vai saber fazer uma ICSI. Agora, você incluir aquele embriologista da importância do o que é uma ICSI que ele está fazendo, de uma forma até um pouco filosófica, isso não se faz em 15 dias, em um mês. Isso aí leva anos para a pessoa sentar naquela cadeira, entender o trabalho que ele está executando, a importância daquele trabalho e todo o cuidado preverso que ele tem que ter até chegar a esse trabalho. Isso é muito importante. O nosso trabalho ele é muito impactante. A gente está literalmente com aquelas, se eu posso chamar de sementinhas da vida, né? A gente está com elas na mão, andando de um lado para o outro dentro do laboratório, manipulando, enfim, né? A gente tem que ter o cuidado porque o impacto é direto. Não é que a gente vai fazer um gameta com. A gente vai realmente, se algo der errado, a gente pode acabar com aquele gameta, cara. Né? Então, a gente tem que ter todo o cuidado. O impacto ele é absurdo. Isso vai da velocidade da embriologista que está fazendo o procedimento. Então, assim, você tem que ser rápido o suficiente para não demorar no procedimento. Não pode ser muito lento. Também, se você não pode correr, fazer tudo correndo, a pior você correndo, você pode ter pressa, você pode machucar muito o embrião. Então, tem que ter a cabeça tranquila. Esse impacto ele é forte. A nossa rotina ela tem um impacto muito forte na qualidade, na entrega final do trabalho. Então, tem que ter a cabeça, uma paciência, um momento de tranquilidade. O laboratório tem que girar dentro da tranquilidade, a maior tranquilidade possível, para tudo sair orquestrado, devidamente orquestrado. Muita coisa, né, que vocês têm que levar em consideração. Inclusive até na hora do banho, né? Vocês saem do banho e não pode passar perfume, não é isso? É isso. Na verdade, um dos papéis principais da embriologista também é a proibição. A gente proíbe os médicos de entrar no laboratório, não é por maldade, mas o ambiente é tão Eu fico um controlado, pouco a pressão magoada, tá, positiva. Kylie? Um pouco magoada. Não é pessoal. Em nenhum laboratório a gente deixa, não é pessoal. A gente não quer movimento de pessoas dentro do laboratório, porque assim, mas eu só entrei aqui para falar. Assim, só que você entrou, talvez tem algum embriologista que precisa passar por ali com uma placa cheia de embriões, de óvulos, enfim, na mão. E pode tropeçar, você é uma pessoa estranha ao ambiente. E fora assim, né? E de fora, o paciente pode visitar o laboratório, a gente não deixa. Por quê? O paciente talvez esteja com perfume, então assim, os cuidados são diferenciados. É uma área extremamente restrita, pressão positiva, ambiente controlado. A gente quer o mínimo de interferências ali dentro. Não é por maldade, eu juro. Tudo bem, eu aceito. Eu aceito o discurso. Fernando, fala um pouquinho pra gente dos equipamentos de ponta, né? Sobre o controle de qualidade, fala um pouquinho para nós. Eu sei que os equipamentos também fazem a diferença, né? Assim como Sim. embriologista. Eu tenho meu predileto, eu acho que você sabe qual que é. Mas eu quero que você conte um pouquinho para nós o que que nós temos no Fertigrupo, qual é a diferença que isso faz dentro do laboratório. Tem coisas básicas que o laboratório tem que ter, né? Então, o laboratório de fertilização in vitro ele tem que ter pelo menos um fluxo laminar, que a gente precisa trabalhar num ambiente com o máximo de esterilidade ali naquele momento, um ambiente asséptico ali. Uma incubadora, uma ou mais incubadoras, né? Minimamente 2 incubadoras, pelo menos, né? Precisamos ter... nas incubadoras que os gametas que sofreram a fertilização, né? Eles passam a maior parte do tempo, né? Então, até virarem embriõezinhos, eles ficam nessa incubadora, que por si só já também é um ambiente controlado. Os micromanipuladores, porque sem eles a gente não consegue fazer 2 procedimentos fundamentais, que é a ICSI e a biópsia embrionária, né? E outros equipamentos que são mais adicionais. Aí equipamentos de controle, um pH-metro para você estar fazendo a medição do pH diariamente, né? Termômetros que sejam certificados e calibrados
para que você garanta que aquela temperatura, que normalmente é 37 graus que a gente trabalha, ela realmente está a 37 graus, né? A gente precisa ter esse monitoramento com termômetros dentro das incubadoras, termômetros de ambiente, né? Então, isso tudo faz parte de um laboratório minimamente equipamentos que são minimamente colocados em um laboratório para poder funcionar, né? E nós no Verum e no Vida também, o Caio vai falar daqui a pouquinho também, a gente tem esses equipamentos e temos um adicional lá maravilhoso que agora é o Embryoscope, né? Que nada mais é do que uma incubadora em que você pode manter esses embriões, esses gametas e embriões durante um tempo ininterrupto sem que você precise tirar, porque atualmente se você não tem uma incubadora dessa, você precisa, para você checar uma fertilização, você precisa ir na incubadora, retirar a plaquinha, olhar no microscópio. Então você está tirando os embriões ou pré-embriões dentro de um ambiente controlado para um ambiente que já não está mais a 37, então a temperatura ambiente. Então você cria uma possibilidade de estresse, né? Assim é quando a gente checa os embriões. Será que chegou a blastocisto? Hoje é quinto dia, vamos olhar esses embriões? Então você tira os embriões também daquela incubadora. Com o Embryoscope, isso não acontece porque ele é um time-lapse, ou seja, ele de tempos em tempos vai tirando fotos sucessivas e a gente consegue ver o desenvolvimento embrionário em uma tela de computador, ou seja, a gente não precisa tirar a plaquinha de lá de dentro. Expor, né? A gente não precisa expor, e isso faz com que o ambiente seja, digamos, um ambiente mais controlado e mais adequado do que outros ambientes, né? A possibilidade daquele óvulozinho que foi fertilizado chegar a blastocisto provavelmente é maior, né, do que quando você coloca numa incubadora convencional, né? Então isso é o que a gente tem no Fertigroup também, além desses outros equipamentos que eu falei. Quer falar alguma coisa, Caio? Eu queria perguntar até para o Caio, assim, com relação principalmente a essas inovações tecnológicas, né, e ao Embryoscope, ele também estaria ligado com uma inteligência artificial, Caio? Você explica isso um pouquinho para nós? Então, vamos lá. Vou começar primeiro falando ali junto do que o Nob falou mesmo. O time-lapse, ele é muito legal o sistema de time-lapse, né? A gente tem diversas marcas, o Fertigroup optou pelo Embryoscope, que na minha opinião, eu fui conhecer diversas delas e realmente o Embryoscope foi a que mais me chamou a atenção. Mas o sistema time-lapse é legal falar também que, assim, ele está muito em alta hoje em dia, mas, na verdade, o time-lapse ele não é recente. Já tem tempo que o sistema time-lapse existe. Essa fotografia é seriada do embrião para depois montar um vídeo. Só que ele evoluiu ao longo do tempo, né? Antigamente, time-lapse ele era só uma câmerazinha que ficava na incubadora e fazia as fotos. Então, você tinha, de certa forma, a mesma incubadora e tudo, só que hoje em dia o time-lapse ele evoluiu muito. O Embryoscope ele não é só uma câmera mais. Ele virou uma incubadora inteira. Qual que é a grande diferença? Assim, fora a parte legal, que é muito bom na rotina e prático também. Você poder ver o embrião em tempo real e em tempo pregresso também. Você pode pegar o videozinho, voltar e ver algum evento que você queria ver, uma fertilização que não foi devidamente verificada, alguma coisa assim. Eu gosto de ter cachorro latindo aqui em casa. Mas você consegue não só ver o desenvolvimento embrionário acontecendo, retroagir nesse desenvolvimento e confirmar algum evento que você não havia visto. Mas, assim, um pouco mais do que o vídeo do time-lapse, ele é muito interessante, porque depois que virou um sistema, virou uma incubadora mesmo, você consegue pegar a qualidade do cultivo em uma nova tecnologia. Uma incubadora convencional, ela te dá, claro, uma boa estabilidade de gases, de temperatura e tudo mais. Só que o time-lapse ele veio com uma incubadora de última geração. Então, assim, ele te dá um cultivo muito estável, ele tem uma qualidade no cultivo embrionário extremamente alta. Isso é muito legal. Bem, sobre sistemas automatizados, então, o time-lapse, ele consegue interagir com inteligência artificial? Consegue. O time-lapse ele faz. Existem inteligências, enfim, existem diversas inteligências que interagem com o time-lapse. Chloe, Adascore, Kidscore, existem diversas. E a principal que a gente utiliza hoje em dia é o Adascore.
O Widen Score ele é muito bom. Ele é uma inteligência que ele prediz para a gente com, não vou falar com certeza, mas com um bom grau de assertividade, aquele melhor embrião. O embriologista ele é muito bom quando o embrião tem boa qualidade ou quando o embrião tem má qualidade. Mas a inteligência ela consegue dizer para a gente com uma melhor assertividade, digamos, mais tecnicidade, naqueles casos onde o embrião está com uma qualidade intermediária, se ele está mais para mais ou se ele está mais para menos. Então, a inteligência artificial ela ajuda muito, não só no time-lapse. Assim, vamos falar de inteligência artificial de forma geral. A gente consegue ter inteligências para avaliar óvulos, avaliar embriões, na verdade, até para montar escala de trabalho hoje em dia tem inteligência artificial, né? A gente faz. O mundo está tomado por inteligências artificiais. E a inteligência artificial na seleção do embrião, ela auxilia muito a gente. Quando a gente vê também na inteligência da seleção, não só do embrião, mas de todo o histórico daquele embrião, do óvulo que foi formado, do espermatozoide existe, do gameta, a gente consegue ver diversas coisas na inteligência artificial. Isso pode tornar o nosso trabalho mais assertivo, mais técnico, na verdade. Não diria mais assertivo, mas mais técnico. O que pode Então, ajudar positivamente no resultado final, Não. né? exatamente, assim, por mais que vai ser fácil de transferir todos os embriões dela. Ok, talvez não, a inteligência artificial não vai te dizer nada, mas se você acertar o embrião dela na primeira tentativa, ao invés de ser na segunda ou na terceira, você encurta o tempo dela até a gestação. A inteligência, ela consegue, ela tem a ideia, né? A ideia da inteligência é facilitar a gente cada vez mais nessa escolha, tornássemos mais assertivos, mais técnicos nessa escolha. Joia. Bom, Fernando, de vez em quando a gente se olha ali só pela janela, né? Porque você não me deixa Aham. entrar no laboratório. E a gente se comunica, às vezes, só no olhar, a gente já se entende. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho qual a importância dessa comunicação entre a parte médica e os embriologistas, né? Porque, como o Caio colocou muito bem, é uma equipe, né? E para tudo fluir bem, cada um tem o seu papel, mas tem que ter um momento de interagir, de trocar aquela ideia, né? E tomar decisões também em conjunto, muitas Sim. vezes. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho super importante esse aspecto, né? Do time. Aliás, dos médicos, e se a clínica tem também uma equipe de orientação, por exemplo, né? Que tem esse link também com os médicos, a gente poder entender um pouquinho qual o status fisiológico daquela paciente, né? Qual o status fisiológico daquele paciente que vai colher aquele sêmen, né? Entender, então, que... E antecipadamente até, muitas vezes, Com certeza. né? Olha, é uma paciente de baixa reserva. Olha, qual é a dinâmica que a gente vai fazer no laboratório para alguns casos? Que, Fernando, será que a gente... Ela não deu muito certo da outra vez. Será que a gente utiliza o embrioscope dessa vez? Podemos utilizar, né? Então, esse debate entre médico e o embriologista ele é importante para a gente tentar entender a métrica que a gente vai utilizar, entender a dinâmica, né? Para poder fornecer o melhor para a paciente. E Né? ajustar, né? Eu posso Ajustar. ajustar no tratamento e você pode ajustar depois a captação. Na captação. Será que vale a pena usar para esse parceiro, né? Para esse material, para essa amostra seminal? Será que vale a gente usar um outro tipo de preparo, né? Um Zymot, Lens Hook, ou então um Suimap mesmo, né? Olha, esse paciente, ele já sabe do espermograma dele, né? Ele é um paciente óligoastenoterato. Então a gente já sabe que a gente, naquele dia, naquela captação, vai ter que utilizar um tipo de preparo específico, né? Então a coisa tem que ser muito linear nesse sentido. A comunicação tem que fluir muito bem. Acredito muito nisso entre médico e embriologista. E até porque muitas vezes você precisa de arrumar tudo um dia antes, Um dia né? antes. Então não adianta eu Exatamente. chegar na hora e falar, Fernanda, eu quero aquilo. E Não, agora? eu tenho que... Né? Não é assim, cara? A somaria, que essa comunicação, ela é de duas vias, né? Assim, o laboratório também tem que manter o médico Exato. bem informado sobre o Exato. caso e tudo.
olha, doutor, o seu paciente aqui, ele era normospermico, estava tudo certo, coletou hoje, está com uma amostra seminal muito ruim. Realmente é hora da gente utilizar esse sêmen ou é melhor pensar em congelar esses óvulos hoje, Exato. esperar um melhor momento fisiológico do paciente para de fato utilizar essa amostra? Então, o laboratório ele tem a responsabilidade de receber informações e de passar informações também. Então, essa linha tem que ser direta. Médico-laboratório é contato tempo integral. Não adianta. O trabalho de um não vai fluir sem o outro. Não adianta. Então, a gente tem É, que ter uma casamento comunicação até que a direta, morte diálogo nos É. separe. aberto e confiança, né? Assim, eu acho que também o nosso trabalho se resume muito em confiança, né? Não tem jeito. Caio, conta um pouquinho para nós quais são os maiores desafios que você tem dentro do laboratório e como que você supera esses desafios que eu imagino que sejam diários, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, Natália, a gente tem desafios diários, assim, eu acho que eu poderia falar sobre isso até amanhã, na verdade, a gente tem que ter mais tempo. Eu vou ser muito sincero, assim, a gente começa os desafios no básico, mais uma vez, né? O desafio da convivência, por exemplo. A gente está em um ambiente muito controlado, como a gente já falou, tudo muito certo. E a gente está num ambiente fechado, geralmente. Eu não sei como é na Veron, mas aqui no Vida e em diversos outros laboratórios que eu conheço, a gente trabalha até sem janela, que o laboratório precisa ser uma sala limpa, pressão positiva, fechada e tudo. E às vezes a gente não tem nem a janelinha. E a gente tem uma equipe de embriologistas, de pessoas ali dentro. Vamos tirar a profissão do lado, assim, são pessoas que têm seus desafios do dia a dia. Então, assim, o primeiro desafio que eu diria é até a convivência mesmo, né? Um coleguismo ali dentro do trabalho. Eu lembro quando a gente trabalhava junto, Nando, se alguma coisa aconteceu com o Nando, ou se aconteceu comigo, um era o conselheiro, você vira bengala um do outro. Então a equipe vira uma família. Então, um desafio grande, isso até para nós coordenadores, é o alinhamento de equipe. A gente tem que estar com uma equipe bem alinhada, e compreensão também, né? A gente tem que entender que são pessoas sob uma situação onde uma cobrança, é claro que a cobrança existe, uma cobrança pessoal nossa mesmo. A gente não pode errar no nosso trabalho. O erro no nosso trabalho ele é fatal. A gente trabalha com a pressão do não posso errar, com aquele ambiente fechado. A gente tem uma cobrança muito grande porque a gente se cobra porque a gente vive os casos, não tem jeito. A gente pega aquele embrião, coloca no útero e fala, cara, esse casal tem que engravidar, eles merecem. E com a cobrança do eu sei que eu fiz o meu melhor ali. Então, tudo que eu podia fazer eu fiz, eu quero ver o resultado positivo. A reprodução ela é grata e ingrata, né, ao mesmo tempo, né? Tem casos lindos e maravilhosos que a gente faz, que o desfecho, infelizmente, não é bom, e tem casos muito difíceis que a gente chega a quase desacreditar neles, e que o desfecho é lindo, maravilhoso, bebê em casa, família feliz. A gente constrói mais um sonho. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, também é um bônus muito grande. A gente participar dessa história e ver essa transformação na vida das pessoas. Mas vou sair um pouco da parte tão pessoal assim, vamos para a parte um pouco mais técnica também, né? Eu adoro contar histórias, então assim, não tem jeito. Quando eu vou falar, eu filosofo, eu vou embora, gente. Mas a gente tem vários desafios. O desafio nosso, ele começa com a própria história do paciente, né? O que fez aquele paciente buscar a clínica, seja as condições biológicas do casal que a gente vai ter que superar. Então, é muito desafiante para a gente quando a gente tem, não sei, um fator muito severo, seja masculino ou feminino, que a gente sabe que, poxa, vai ter que passar por uma biópsia de testículo, uma microtese, onde vai ter pouquíssimos espermatozoides para trabalhar. A gente já teve desafios tão grandes, eles não são um ou outro, não é uma história ou outra história, são histórias que acontecem de uma certa forma regular. Mas que o procedimento de ICSI, né, que é a injeção do espermatozoide dentro do óvulo, eu já vivi vários casos ao longo desses meus, enfim, 16 anos de embriologia, que a ICSI é um procedimento que, assim, a gente demora em um minuto e meio por óvulo, mais ou menos, mas que a gente demorou para injetar 10 óvulos mais de 5 horas, porque não tinha espermatozoide. Não era o problema a injeção, mas era encontrar o espermatozoide naquele material que foi biopsiado. Isso foi um grandiosíssimo desafio que a gente já passou e passa corriqueiramente. Ipsis muito longas, então assim, a gente senta no microscópio, imagina, é um desafio físico para a gente. A gente senta no microscópio, coloca as mãozinhas no micromanipuladores, coloca o olho naquela lente e fica 5 horas em cima de um material, olhando no microscópio, que a luz ela é jogada dentro da sua retina
não é o ambiente mais confortável do mundo, mas a gente sabe que tem que fazer aquilo para ajudar a história daquele casal, ajudar a concretização daquele sonho. Então, é um desafio pessoal muito grande que a gente passa dia após dia, essa variabilidade biológica dos materiais que a gente encontra. E é claro, assim, a gente até brincou um pouquinho sobre as condições do laboratório. É um desafio diário. Imagina, gente, a gente está dentro do. A gente está no Rio de Janeiro, onde eu tenho um verão de 40 graus e eu tenho um inverno de 20. Assim, é claro que eu vou ter que fazer manutenções no ar-condicionado de formas corriqueiras, preventivas, mensais, quinzenais, enfim, trocas de filtro. A gente tem um controle muito grande. E é um desafio a gente ajustar a máquina para ela trabalhar a 40 graus um dia e alguns meses depois ela trabalhar a 20 graus, no dia mais frio a 15 graus. Então não é fácil, é um desafio que a gente tem laboral e até tecnológico mesmo. E na própria rotina nossa, os desafios são diários. A gente tem rotinas que são muito tranquilas de se levar dentro do laboratório em termos de volume de casos acontecendo. Tem dias que são super tranquilos, que você fala, poxa, hoje o dia está facinho, vou chegar no laboratório, vou até adiantar a burocracia aqui, outra ali. E tem dias que a rotina está lá em cima, que o desafio é temporal, tipo, você tem que dar conta de 20 mil, vou brincar e extrapolar, claro, mas 20 mil casos num dia, você fala, eu não sei nem se eu tenho tempo, mão pessoal para fazer isso tudo. Então, assim, porque a gente não tem uma rotina constante. Ah, todo dia tem uma função, todo dia tem uma transferência. Não. Tem dias que a gente vai ter 3, 4, 5 funções e dia com 0 funções. Então, tem dias muito cheios, dias muito vazios. A gente tem que saber equilibrar isso tudo, jogando todos os outros desafios, né? Se alguém é um desafio, biologicamente falando, muito difícil no meio de uma rotina muito pesada, se a sua equipe está defasada, o seu controle de pessoas ali dentro, se o seu maquinário, ar-condicionado, incubadoras, está tudo em dia funcionando, se algum material que está enfim, para o conserto, para calibração, enfim. Então, a gente tem desafios ali. E um grande desafio que a gente enfrenta, e eu vou falar desse aí de forma isolada, eu diria, é a expectativa do paciente. O paciente ele está ali em uma luta pessoal e a gente entra num desafio junto dele. É um desafio, a gente quer eles grávidos, tanto quanto eles, a gente torce tanto por eles, a gente vibra. Quando tem um beta positivo, a gente pula junto com eles. Olha, fulano está engravidou, comemora. O que eu já vi de pulinho de felicidade no laboratório não existe, porque é uma expectativa muito grande. E às vezes a gente faz uma transferência, conversa com aquele casal, e tem embriologista que entra assim dentro do laboratório com o olho lacrimejando, tipo, que história linda de superação desse casal. Então, é um desafio pessoal para a gente também lidar com essa expectativa do paciente, junto das nossas expectativas profissionais. Gente, é um misto que eu poderia falar aqui a noite inteira sobre esses desafios, mas eu vou ficar por aqui também, Natália. São vários desafios, Aí a gente vai né? embora. São São vários. vários tipos de Tudo é um desafios desafio, na diários, né? verdade. É verdade, é verdade. O embriologista realmente tem que ser multifuncional, né? São vários detalhes, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O ambiente, o óvulo, o espermatozoide, tudo. Exige muito, né? Exige muito. Eu brinco muito que o embriologista, ele não é só embriologista, ele tem que ser embriologista, ele tem que entender um pouquinho de arquitetura, um pouquinho sobre gases, ser um pouquinho de E É técnico verdade. Tem que ser completo. de ar-condicionado, de gerador, de no-break. Tem que entender um pouquinho de tudo. Se precisar colocar um parafuso na parede, tem que saber colocar também, trocar a lâmpada de microscópio. A gente tem que saber de tudo, né, Nando? eu lembro até de uma situação que eu já passei, né, no laboratório que eu trabalhei no Rio, antes até do Vida, e que foi uma situação ímpar, assim, porque a gente tem esses desafios que o Caio falou também, né? Desses desafios mais psicológicos que produzem uma certa, eu diria até uma certa pressão, né, para que a gente consiga almejar ou lograr, né, o positivo e etc. E uns desafios que a gente fala, cara, como é que. Desafios assim, ó. Cara, como é que eu vou fazer aí que se amanhã, se o meu micromanipulador não está funcionando e eu tenho ICSI para fazer amanhã, tenho 5 captações, né? Aconteceu comigo uma Tem que vez, ser engenheiro também, né? tem que ser, aconteceu comigo uma vez que o joystick, né, onde você coloca o óleo no sistema e etc, o vidrinho tinha quebrado. Aí eu falei assim, bom, e agora?
né? Então aí mais um aprendizado, né? A clínica ela tem que se equipar de tal forma que você tenha situações de ter reserva Claro. de algumas partes do aparelho, né? Lâmpada, etc. Um monte de coisa. E a gente teve que fazer um. Eu estava com o Fernando da Spectrum, ele que estava fazendo a manutenção no aparelho, o negócio quebrou na mão dele, mas assim, ele limpando e o vidro quebrou. Aí eu, aí, e agora, Fernanda? Peraí, deixa eu pensar. E aí eu pensei numa situação, eu falei, eu vou botar, porque vou botar uma seringa com óleo, e eu fiquei fazendo durante uns 15 dias, eu fiquei fazendo o ICSI com aquela seringa no sistema, com óleo, né? Para a gente poder dar conta do recado, quer dizer, então os desafios vão além daqueles que você está acostumado, né? O motor da incubadora termo queimou, É porque é né? muito detalhe, Então é né? muito detalhe. Então, foi porque por que queimou? Foi a preventiva, se o cara fez a preventiva, mas são coisas que são situações que acontecem. São Com situações que certeza. acontecem que E às você tem que vezes até saber. biológica também, né? Você estava prevendo 15 óvulos 15 e óvulos, infelizmente tem tem 13. 13. Enfim, aí com a amostra do seminal, idem, E aí né? você rapidamente tem Você que tem que pensar numa outra pensar logística, e avaliar. né? São Então, desafios o tempo o todo. tempo todo. E conta então. O, o Nando falou aí de ter outros equipamentos, tudo peças sobressalentes, tecnologia sobressalente é extremamente importante, assim, você tem que ter reserva para tudo. E às vezes até assim, equipe, embriologistas também, porque eu lembro uma vez que eu estava uma parte da equipe foi para um congresso, então eu estava com defasagem de pessoal, e aí do nada eu entrei em crise renal. Eu falei, gente, mas eu não posso ter agora não estou podendo passar mal não, hoje eu não posso sentir isso, eu tenho que trabalhar amanhã. Deixa para domingo eu começo a sentir isso, não vai, não dá hoje não. Enfim, aí mobilizou, pessoas voltaram do congresso e tudo, mas assim, a gente tem que estar preparado para tudo, é diário o desafio. É verdade, né? Até com a equipe, com É, certeza. Um é, adoeceu. é. Fernando, mas conta algum caso assim que tenha sido desafiador e que você se lembre, que tenha te impactado e que tenha uma história de sucesso. Eu acho que o primeiro caso desafiador foi o meu primeiro caso, né? Independente das circunstâncias, mas eram circunstâncias já desafiadoras, já que a gente também estava falando de desafio. Ah, não era eu que fazia ICSI, eu estava treinando o ICSI, né? E vinha um médico de fora que sabia fazer ICSI, ou uma bióloga de uma clínica que nós éramos clínicas parceiras, né? Então vinha de Belo Horizonte um médico ou a bióloga. E naquele dia eu lembro do médico responsável, o RT, falou assim: cara, o doutor não vai poder vir. Era um sábado. E aí eu falei assim: e aí, agora? Não, agora é você que vai fazer. Aí eu, sério? Sou eu que vou fazer? E aí ele falou: sério? Você não tá treinando? Está na hora, né? E eu lembro muito bem O que dia chegou, né? nem era assim 15, eram 3 óvulos. 3 óvulos. Aí eu fiz a injeção, né, do jeito que tinham da forma que tinham me ensinado, né? Fiz a injeção, fui para casa e assim, fiquei na expectativa de ver a fertilização. E aí os 3 fertilizaram, né? Os 3 fertilizaram e aí o médico falou assim: bom, agora eu não preciso mais pagar dinheiro para vir um médico de fora. Pode ficar tranquilo, você vai fazer todas as ICSIs. E aí começou a minha trajetória, Com a né? ICSI. Digamos assim, mais dedicada com a ICSI também, né? E algumas histórias, por exemplo, no Vero a gente teve uma paciente sua, inclusive, que a gente descongelou 3 óvulos há muito tempo, né? Cerca de 10 anos de óvulos congelados ali. Descongelamos, os óvulos sobreviveram, né? Fertilizaram 2 dos óvulos. Transferimos um embrião que estava ali naquela fase entre Blastulando. mórula e blástula, ainda estava querendo blastular, mas transferimos em 5º dia. Aí veio o beta positivo Foi e o lindo. saquinho gestacional.
E já tem né? batimento. E já tem batimento. Então, tipo assim, é o tipo de caso que é desafiador por si só E que a gente vibra e que a demais. gente vibra demais. É Então, esse é um verdade. caso que para mim é muito impactante. Também paciente que a gente teve paciente que teve um óvulo, Sim, fertilizou, transferimos e engravidou e tá tudo certo, sim. né? Eu lembro de um outro caso também no Veron da doutora Gabi, era um embrião biopsiado e a biópsia não foi fácil. Um embrião fora, um blastocisto fora da zona, Hum. né? Congelamos e tudo, D7, D7. E aí D7 é o sétimo dia de é um desenvolvimento, né? sétimo Só dia para de explicar. desenvolvimento para o pessoal saber, né? Ali aos 45 minutos da evolução É o do último embrião. dia que ele tem para chegar. Exatamente. E aí nós descongelamos o embriãozinho e, assim, ele não expandiu adequadamente, né? Ficou aquele embriãozinho ali meio enrugado e tal. Depois das 3 horas em cultivo, transferimos. Pimba, Ah, engravidou. Então são histórias que a gente fica lembra e realizado. cultiva com muito carinho, né? E essas histórias que vão dando força pra gente continuar nos outros casos e continuar nos outros casos, né? Eu acho que a gente vive dessas. Logicamente que existem as histórias mais formais, né, que a gente tem, mas essas histórias mais picantes, assim, que a gente fica Com certeza. com maior carinho no coração, né, de lembrar. São lembradas, né? Caio tem alguma? Eu vou contar uma então, não tá muito no roteiro não, mas vou contar. Eu tive uma que, assim, eu acho que as histórias que acontecem, elas viram até aprendizado pra gente, né? É, Teve uma. A gente, na época, a gente fazia ainda muito embrião de terceiro dia, né? Que são aqueles embriões que, assim, o blastocisto, acho que ele é mais comum hoje em dia, todo mundo conhece quando a gente fala blastocisto. Em terceiro dia, o que que a gente espera encontrar no embrião? De 6 a 8 células. No caso, esse paciente ela tinha um único embrião de terceiro dia, 8 células. Era muito antigo isso, quando a vitrificação ainda era em sistema fechado e tudo, e ele não dava um resultado tão bom assim. Fato é, a paciente vinha de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro para transferir esse embrião. E eu descongelei o embrião no dia anterior, como era o protocolo. E quando eu descongelei o embrião, das 8 células, eu tinha literalmente uma única célula viável dentro dele. As outras 7 células degeneraram. Eu falei, putz. A gente chegou a ligar para o médico dela e falou: olha, é, esse embrião não sobreviveu ao processo. A gente não tem muito sentido assim, a gente imaginar a transferência, tudo é melhor conversar com a paciente. Aí o médico falou: poxa, não tem nada que a gente possa fazer? Ele falou: tem. A gente pode entrar dentro do embrião, tirar as 7 células degeneradas e deixar aquela uma única célula de terceiro dia, que, né, assim, a gente perdeu, enfim, 80% do embrião, né? Mas a gente pode deixar essa uma única célula e deixar para amanhã como seria e ver o que acontece. É, ele ligou até para a paciente que vinha de Belo Horizonte para o Rio, explicou a situação para ela, falou que não era errado se ela não quisesse vir, mas ela já tinha passagem comprada e falou: não, doutor, eu vou. A gente vê amanhã como está tudo. Dependendo, amanhã a gente só conversa e cancela a transferência. Mas, vamos ver, eu confio nele. A gente falou: ótimo, que bom que ela confia no bebê dela. A gente também, então. A gente também não vai largar a mão. Fizemos a retirada de células degeneradas do embrião. Ficou uma única célula viável dentro do embrião. No dia seguinte, a gente olhou o embrião, um virou dois. Uma célula cresceu para duas. A gente falou: bem, tá ótimo para o embrião do segundo dia, né? Só 2 células. Mas era aquelas 2 células pequenininhas que, enfim, né? A gente não colocava muita fé. Explicamos tudo para a paciente e ela falou: não, eu quero transferir mesmo assim. Ele não cresceu? Vai que ele continua. E ela engravidou. E esse bebê nasceu. Então, assim, foi um aprendizado enorme, porque até a própria tendência técnica nossa era falar: olha, não tem chance desse embrião, né? Não vai dar. Mas tinha chance, né? Tava acima da gente essa chance, né? E a gente fez o que podia, não desistiu do embrião, ele evoluiu e foi lá. Assim, são histórias dessas que às vezes a gente olha e fala: cara, você pode acordar chateado, o que for, cansado, mas você fala: não, eu vou trabalhar porque vai dar certo. A gente está fazendo, tá no caminho certo. A gente está olhando o paciente, está individualizando o caso dele, está fazendo o que a gente pode por aqueles embriões. Então, vamos acreditar que vai. Isso às vezes é uma lição que a gente tem ao longo do dia, é um tapa de luva na cara mesmo.
pelo bom sentido nesse caso, né? Maravilhosa história, linda. E que sorte do embrião de cair nas mãos certas, né, É, Caio? Muita é, sorte desse embriãozinho, é. realmente. Com certeza, assim, Com não era certeza. errado, assim, não era tecnicamente errado desistir desse embrião. Se qualquer clínica que acontecesse falasse, olha, aconteceu isso, a gente descartou, ok, não dá para julgar e falar que é errado. Mas a paciente, ela entrou junto também, sabe? Isso é importante, eu acho. A paciente, ela entender o tratamento, paciente, ser transparente, Sim, com saber que certeza. se tá bom, se tá ruim, tá ruim. Então ela chegou junto e falou, olha, eu tô bancando a minha emoção, a minha expectativa, vocês vão juntos? A gente foi. E deu super certo, assim, foi o desfecho que a gente gostaria, né? Então, foi bem legal. Um caso que para mim é muito emblemático. Isso aconteceu em 2012, tem muito tempo, mas eu É, não mas não dá para esqueço. esquecer. Uma história Não. dessa a gente não Basicamente, eu conto esquece. ela. Não esquece. E olhar depois para aquele bebê e lembrar do embriãozinho deve Pô, ser algo, né? É realmente fantástico. Não tem Até preço. quando não é difícil, é muito legal esse contato que a gente Isso é tem, né? muito Assim, de bom. pegar, cara, eu te carreguei como um blastocito, você tá dando trabalho pra sua mãe hoje em dia, sabe? Caio, fala um pouquinho para nós sobre tecnologia, sobre o que que você vê como avanço para o futuro dentro do laboratório. Nossa, Natália, assim, vou ser muito sincero. Eu tenho visto hoje em dia, eu assisti duas palestras no último mês, sensacionais sobre avanços, sobre robotização, automatização de laboratório, tudo. Uma foi do Dr. Santiago Monet, que foi até no simpósio do Fast Group, foi sensacional. E a outra foi de um professor meu de faculdade, o Dr. Marcelo, também, que foi muito legal a palestra dele. Ele foi até meu orientador de mestrado e orientador do meu também no foi. mestrado, né? Foi muito legal, ele deu recente agora pra gente um evento que teve em comemoração do Dia do Embriologista mesmo. Foi muito legal. E assim, eu quase não me sinto nem pronto para falar disso, mas eu vou arriscar minha visão de embriologista aqui. O que eu acho que tem uma tendência muito grande de visão futura acontecer, na minha opinião, acho que tudo vai voltar muito para o cuidado cada vez acentuado, né? Você aumentar o cuidado que se tem hoje em dia, todo o controle que a gente tem, eu acho que cada vez mais a gente aperta um pouquinho esse sarrafo e ganha qualidade, ganha resultado, na verdade. Então, assim, para quem está na embriologia como eu e não há bastante tempo, a gente sabe que lá atrás assim, era muito diferente a qualidade do laboratório, o resultado que a gente entregava era muito diferente. E se você parar para pensar o que, que mudou, foi tecnologia e qualidade ambiental. A tecnologia da incubadora, é o melhor meio de congelamento, é um ambiente mais controlado. Então, acho que cada vez mais essa rosca aperta um pouquinho mais. A gente vai cada vez arrochando um pouquinho mais. Eu acho que isso é uma tendência. Agora, o que eu acho que vai surgir de fato é que hoje em dia ainda está, não vou falar engatinhando, não, mas está começando a dar os primeiros passos, são as partes não invasivas. Eu acho que dentre todos os estudos não invasivos que a gente tem, de metabolomas, todos os omics da vida, genômicos, metabolômicos, enfim, todos os omics da vida, eu acho que eles vão ganhar mais força com o longo do tempo. A gente conseguir Conseguir avaliar o mensurar o embrião. metabolismo daquele embrião, né? Que hoje a gente não consegue. Exatamente. Assim, quando a gente vê o embrião, a gente vê, poxa, o embrião tá bonito. Ok, mas aquele metabolismo celular, tudo bem, o embrião tá bonito, ele teve que ter um metabolismo legal até ali, mas será que é o melhor metabolismo possível que ele fez mesmo? A gente não consegue mensurar isso hoje em dia. A gente não sabe fisiologicamente se aquela célula é a célula mais competente, é que tem o melhor potencial ou o pior potencial de replicação e chegou até aquele ponto. A gente ainda não consegue mensurar isso. Eu acho que todos esses estudos não invasivos, até da análise genética não invasiva, gosto de chamar de complementação genética não invasiva, né? Quando a gente faz os testes não invasivos tentando ter um vislumbre genético daquele embrião, também vão desenvolver muito. E eu acho que a correlação de toda a parte metabólica do embrião com essa genética não invasiva, esse aprimoramento da genética não invasiva, quebrar os limites dessa genética, que a gente sabe que ainda existem muitos não invasiva, misturando isso com o time-lapse, que te dá diversas informações, que hoje em dia está num momento que a gente nem sabe mais o que o time-lapse está avaliando dentro do embrião, no desenvolvimento, quais são os parâmetros certinhos que ele usa. Eu acho que quando a gente começar a conseguir misturar isso tudo e encontrar links dentro dessas áreas, eu acho que a gente vai ganhar uma qualidade, uma assertividade muito grande ao tratamento. Talvez nem tanto qualidade, mas uma assertividade muito grande, sim.
Então, eu imagino isso, e de uma Você não forma não aposta invasiva do nada na embrião. inteligência artificial? Nem um pouquinho? Você acha que. Não entendi, Na desculpa. inteligência artificial, você acha que vai evoluir mais também? Ou. Com certeza, esses links, eles não são homens que fazem. Esses links são todos por deep learning das máquinas. Para você ver o link procurar links de um resultado de um time-lapse, junto com uma genética não invasiva, junto com um metaboloma, junto com qualquer outro omics da vida, você linkar, encontrar uma razão entre eles, a mente humana não chega nisso. É tudo inteligência artificial que vai fazer. Não tem a menor dúvida disso. E fora, eu acho que a parte da robotização, da automação dos procedimentos que são 100% técnicos, vai crescer também. Porque assim, não tem jeito. Se a gente consegue robotizar algo e excluir o fator humano, por mais que o fator humano ele possa agregar qualidade e desenvolver, mas uma vez que está desenvolvido, você tem a técnica, tudo bem, o humano continua desenvolvendo a técnica, mas a máquina replica a sua melhor técnica do momento de forma perfeita todas as vezes. Não importa, a máquina não vai estar cansada, a máquina não vai ter nada. Então, assim, congelamento e descongelamento vai ser 100% igual. Se a máquina exercer o congelamento na melhor mão que o embriologista faz, ela vai ser melhor que o embriologista. O embriologista não vai ter sua melhor mão todos os dias. A máquina vai fazer de forma mecânica, congelou tudo igual da melhor forma possível. Então, no momento que a máquina começa a copiar muito a gente, ela consegue replicar, não é copiar, é replicar muito o que a gente faz na nossa melhor performance, ela consegue ganhar o espaço técnico que a gente tem, sim. Isso facilita muito o nosso trabalho, né? Assim, você conseguir ter uma máquina executando parte técnica do seu trabalho. E, claro, você coordenando também máquinas, não só pessoas, mas também máquinas para evolução e melhor resultado. Talvez eu esteja viajando, talvez, mas eu realmente acho que isso não é uma proposta é, tão futurista assim, não. Com É, certeza eu não. também acho que não. Não. Agora voltando do Congresso do Oeste, ele tinha um robozinho pegando os pratos sujos nas mesas. Na salinha ali do aeroporto. Eu falei, gente, aí ó. Até no aeroporto a gente tem, né? Não Até um tem. tempo atrás, eu não me recordo quando foi, não sei se foi 2010, 2012, sei lá, tinha um equipamento australiano, o Caio deve lembrar, que ele fazia o congelamento dos embriões. Ah, sim. E aí saiu um trabalho gigantesco na época, uma revisão lá, um trabalho falando dessas máquinas, comparando com o humano e a taxa de sobrevivência, né? E de assertividade da máquina batia com a do humano, era de 90 e poucos por cento. Então, também eu tenho o mesmo pensamento que o Caio. Não está Eu muito também. longe da gente ver Nem um pouco. uma situação. Quando linkarem esse triângulo aí de metabolômica, genética não invasiva, inteligência artificial e depois a robotização, acho que a gente só vai ter a ganhar, Com né? certeza. Como que a gente vai, como que a gente vai utilizar isso nas clínicas ou como as clínicas vão adquirir isso, né? Qual vai ser o custo disso tudo, a gente não sabe, né? Mas é uma questão de tempo, eu acho. Vai chegar. Só explicando um pouquinho, a genética não invasiva, né? Acho que nem todo mundo pode saber, mas é você avaliar o DNA do embriãozinho que fica no meio de No cultura, meio de sem cultivo. precisar tirar aquelas células, né? Então acaba que Ainda tem um grau, pelo menos, ainda tem um grau de assertividade aí de cerca de 80 e poucos por ainda cento, né? falta um Então ainda pouquinho, falta um né? pouquinho. Mas seria ótimo se a gente conseguisse esses Mas, por embriões. exemplo, eu fui orientador da Natália, que até trabalhou com a gente no Vero. O TCC dela foi sobre inteligência artificial e a predição de euploidia, né? Então, por exemplo, a inteligência artificial hoje consegue predizer embriões euploides, né? Claro que, como o Caio falou lá no início, existem vários equipamentos de deep learning aí no mercado, além do Embryoscope, né? Então, isso está sendo aprimorado e daqui a pouco vai ser uma grande chave aí não invasiva para a gente trabalhar também. Não vejo a hora. Isso que o Nando falou é muito legal, porque assim, a gente tem realmente você tem a técnica da análise genética não invasiva, do DNA que o embrião libera no meio de cultivo. Ela te dá 85, 86% de assertividade. Aí você tem a tentativa da morfocinética te predizer a euploidia daquele embrião. Te dá uns 60 e poucos por cento de assertividade.
E se você conseguir fazer um link entre essas duas, será que a gente consegue chegar nos 98% de assertividade, misturando uma com a outra? Eu acho que esses links entre essas técnicas, é óbvio que a gente sabe que eles estão tentando que aconteça, né? Em algum momento eu acho que vai acontecer, a gente vai ter boas notícias para os nossos pacientes. Eu realmente acredito nisso, isso eu não acho que é futuro, não. Acho que é um curto Vem. prazo, curto para médio prazo, no máximo. Eu também acho. Vai ser ótimo. Fernando, e o que você poderia falar para paciente, para o casal que está procurando, que vai entrar nessa jornada de reprodução assistida? Como escolher, né, um bom laboratório? O que você pode passar de mensagem? Eu acho que são as duas grandes parcelas, né? Assim, primeiro, na verdade são três. Primeiro, a paciente se sentir acolhida, né? O acolhimento àquela paciente, ela deve sentir isso, né? Dentro da instituição, da clínica que ela está procurando, né? Segundo, o médico que ela confia, né? As informações, né? O nível de comunicação, né? Exames, tudo isso, né? E o laboratório, ela também precisa procurar saber se esse laboratório é equipado, se esse laboratório vai funcionar especificamente para o caso dela, né? Se é bem localizado, se as instalações são ok, né? Então isso são coisas muito... E o embriologista. Uma boa conversa com o embriologista, ela tira muitas dúvidas da tal caixa preta do laboratório que as pacientes não sabem como funciona, né? Ou tem uma ideia assim muito diferente da imaginação que ela tem. Aquelas câmeras que, eu não sei, Caio, eu não sei se você conhece, aqui acho que você não veio ainda a Brasília, tem que vir visitar a gente, viu? O Lago Paranoá é bonito. Eu nunca fui a Brasília na vida. Não, o lago também é bonito. Mas a gente tem umas câmeras dentro do laboratório e a paciente consegue ver lá dentro quando entra na clínica. Tem as televisões no corredor. Acho que isso é legal. Isso é legal. Um pouco, isso né? é legal, porque tira um pouco aquela coisa, eu não sei nada do que acontece lá dentro, não tenho acesso. Não sei nada, eu acho que isso é bem interessante, realmente. Né? Esses dias saiu um vídeo, antigo na verdade, mas eles repostaram no nosso grupo da clínica lá, um vídeo meu e de um médico que ele estava no laboratório, e só conversando e tudo, e ele estava tocando alguma música, a gente começou a dançar ali dentro do laboratório. Então, assim, as câmeras são legais mesmo. O paciente vê, gente, eles são pessoas reais mesmo. Porque, tem vida. Eu acho que é legal, dá uma olhadinha e falar, não, é um mundo à parte. Não é, são pessoas normais, reais, que estão dentro do laboratório, que podem sair do laboratório, conversar. São pessoas que têm problemas em casa, não têm problemas em casa, tudo estão felizes, estão tristes, que acordam bem-humoradas ou não. Então, eu acho que essa humanização do trabalho, do tratamento, aproxima muito o paciente da clínica. E a gente do paciente também. Isso é muito bom. Mas eu acho que hoje a gente também ajudou um pouquinho a paciente entender o que acontece nessa caixa preta do laboratório, né? E a gente convida a vir. Inclusive, a gente tem agora uns óculos lá na recepção que mostra também um pouquinho virtual, tal, que mostra um pouquinho como funciona o laboratório. Bom, gente, queria agradecer demais essas duas feras, dois embriologistas excelentes que estão aqui com a gente hoje. Caio, Fernando, meu muito obrigada. Obrigada a todo mundo também que nos assistiu. Lembre-se de se inscrever no canal e compartilhar o nosso vídeo. Meu muito obrigada. Obrigado por participar, Caio. Obrigado por participar comigo. A gente que já teve aí bastante história. E aí eu deixo o meu agradecimento para a doutora Natália, para o Instituto Verum, para o Caio. E para você que é paciente, que está precisando da nossa ajuda, vem procurar a gente. No Rio de Janeiro, vai procurar Dr. Paulo Galo, doutora Hertal, doutora Cecília, né? E o Caio, para a gente tentar... E o Caio na caixa preta. Sim, exatamente. Bem, gente, eu queria agradecer também, primeiro, Fernando, que veio atrás de mim, né, para fazer esse podcast. Adorei, sempre bom reencontrá-lo, meu amigo. Natália, prazer conhecê-la. Muito obrigado por tudo, pelas perguntas. E também o pessoal do marketing aí, eu peço até desculpas que eu demorei a responder um pouquinho, que eu não sou prático para dar respostas para o WhatsApp, então agradeço a paciência comigo, gente. Muito obrigado ao Verum, ao Instituto Verum, né,
pelo convite. E é isso, o que precisar, realmente, a gente está aqui no Rio de Janeiro para atender quem precisar. E, bem, Nando, você é sempre bem-vindo aqui também, quando quiser voltar, doutora Natália, quiser vir aí conhecer a clínica também, sempre de portas abertas. Obrigado. Obrigada, gente. A gente se vê de novo, então, no 8º episódio. Exatamente. Do Verocast. Até lá. Até lá.